O medo te impede de você alcançar os seus objetivos se você não decidir enfrentá-lo. Então a gente vai começar essa live falando sobre isso. O que, que você decidiu hoje para mudar os seus resultados, para alcançar aquilo que você quer. Deixa eu te falar uma coisa, sabe aquilo que te desanima? Criar expectativa em cima do outro. Por que eu tô dizendo isso? Normalmente quando a gente se frustra e a gente fica desanimado, é porque a gente começou a criar uma expectativa muito grande em cima das pessoas. A vida, ela é curta demais para você trabalhar muito, para você ser mal remunerado e não conquistar o seu objetivo, não conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você quer para o seu futuro. Você concorda com isso? Se você concorda, coloca eu aí, dá joinha, dá coraçãozinho, para mim entender que isso tá fazendo muito sentido para você. Por quê? Porque nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos para conquistar aquilo que nós queremos. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Como é que você vai acelerar a sua carreira? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso maior trabalho é definir o que é sucesso para você. Por que eu tô dizendo isso? Porque o sucesso é algo muito individual. Então, o que é sucesso para mim não necessariamente é sucesso para você. E a gente vai trabalhar numa jornada focada nisso. Então, o que eu quero para minha vida? O que é sucesso? O que eu preciso? Quando você definir o que é sucesso para você, você começa a sofrer menos, porque você começa a declarar coisas que vão fazer sentido para você. O que acontece? Hoje nós temos a possibilidade de ficar muito estressado com uma situação que acontece, ou você pode contornar esse seu pensamento e transformar isso em um aprendizado, em algo diferenciado. Por quê? Porque você pode pensar que você tá triste, você pode pensar que você tá desmotivado, você pode pensar nesse momento que você está sendo amado por alguém. É o nosso sentimento, o nosso pensamento que comanda tudo isso. E é isso que você precisa mudar para ganhar velocidade. Eu digo muito uma frase que para você estar motivado, a motivação ela é igual banho, né? Você tem que tomar todo dia, senão você vai se desmotivar. Então não adianta você só assistir essa live, você ter várias ideias, várias estratégias, você não anotar e não colocar em prática. Ou você acreditar que só essa live vai resolver todos os seus problemas. Aqui são dicas e estratégias para você alavancar a sua carreira, mas você precisa de uma jornada, você precisa ter uma sequência para você atingir os objetivos que você quer. E para você ganhar cada vez mais velocidade, você precisa controlar o quê? O seu cérebro. Porque ao invés dele começar a te usar, é você que usa ele. É você que tá no comando, é você que dá as ordens. Então, a primeira decisão que você tem que tomar hoje é qual ordem você precisa tomar para mudar o rumo da sua história, para mudar o rumo da sua jornada. Então, se você começou com essa live, eu não tô feliz, eu não tô satisfeito, eu não ganho o que eu gostaria, não sou bem remunerado, às vezes não conseguiu aquela promoção que você tanto queria, ou às vezes você olha para outras pessoas que tá menos preparado do que você e você não faz ideia do porquê tudo isso está acontecendo, porque você acredita que você é uma pessoa dedicada, você acredita que você é uma pessoa que se esforça, que entrega resultado naquela unidade, mas você não tá atingindo o seu objetivo. Então hoje você vai aprender muita coisa. A primeira coisa, você precisa deixar a expectativa que você tem em cima das outras pessoas. Independência do seu chefe, se é da empresa, desculpa, se é da sua família, por quê? Qual é a chance de você criar uma expectativa na outra pessoa e a outra pessoa fazer exatamente aquilo que você quer? É mínima. Por quê? Porque as pessoas não fazem aquilo que nós queremos. Se fosse tão fácil assim, todo mundo lideraria com êxito, todo mundo teria uma equipe de alta performance. Por quê? Porque seria fácil, eu ia pensar, eu ia criar uma expectativa, eu ia colocar um desejo em cima da minha equipe e todo mundo ia fazer aquilo que eu quero. E não é assim. Então, você não pode se permitir acreditar nesse hábito, porque quanto mais você cria uma expectativa muito positiva, ou aquela expectativa de que as pessoas vão fazer exatamente aquilo que você quer, mais você vai se frustrar, mais você vai se decepcionar. E ao invés de você querer controlar a sua equipe, ao invés de você querer controlar as pessoas à sua volta, ou criar uma expectativa muito grande, você precisa o quê? Entender os perfis. Quais são os perfis comportamentais que a sua equipe tem? Qual é o diferencial? Quais são os pontos fortes? O que eles têm de ponto forte que talvez ali é o seu ponto fraco? Como é que você faz para desenvolver essas habilidades, essas tomadas de decisões e ser cada vez mais resolutiva e chegar ali ao alcance do objetivo que você quer? Se você estiver entendendo, dá coraçãozinho aí pra mim ver que eu não tô sozinha aqui, tá? Isso vai te aproximar cada vez mais o quê? Cada vez mais você vai se aproximar da sua equipe e cada vez mais você vai querer mudar a estratégia para entender o outro e não querer mudar o outro. Para que eu tenha êxito, para que eu tenha resultado, a primeira pessoa a mudar tem que ser eu. Eu sou o exemplo, eu sou o centro, eu preciso ser a referência. Então não adianta eu querer mudar o outro se as minhas atitudes são as mesmas. Se eu sou uma pessoa que eu não sou participativa, que eu não tô junto, que eu não tento fazer a diferença para impactar a vida do outro, eu não vou ter resultado. Se eu quero mudar
a minha expectativa, mas a resposta do outro, se eu quero ter uma visão estratégica diferente, o caminho é eu mudar rápido, é eu ter visão estratégica. Então eu preciso o quê? Chegar lá na unidade, analisar o que está acontecendo, analisar aquele cenário, montar um diagnóstico e agir rápido em cima do plano de ação. É assim que eu tenho resultado. É assim que eu consigo ter estratégias de inovação, estratégias de melhorias. E olha só que é muito importante, essa live de hoje é só o começo, não é o fim. É o começo da sua nova história, é o começo para você ser protagonista da sua jornada e é o começo para você ser um enfermeiro acima da média. Aquele enfermeiro que vai ser convidado para outras oportunidades, para novas tomadas de decisões. E não aquele enfermeiro que só tá indo tocando um plantão e dando uma simples assistência, e ganhando aquilo que não gostaria e trabalhando a jornada que não gostaria, não tendo tempo de qualidade nem para você e muito menos para sua família. Então essa é a diferença. Só que olha só, de nada vai adiantar você assistir toda essa live, todas as dicas e estratégias que eu vou te passar, e já estou te passando, e você não colocar em prática, e você não anotar esses tópicos, e você não rever essa live amanhã de novo. Porque eu só vou ter resultado se eu colocar em prática aquilo que eu aprendi, se eu executar, se eu participar, se eu envolver a minha equipe nesse processo. Porque nada vai adiantar você só ouvir. Você vai absorver, talvez você vai achar muito importante. Nossa, eu nunca ouvi isso dessa forma. Essa estratégia diferenciada. Mas amanhã você não vai lembrar de todos os passos. E aí, de nada vai adiantar. O seu processo vai ficar parado e você vai deixar de ter resultado. Deixa eu te falar uma coisa. Será que você acha, tem uma percepção de que eu fiz uma pós-graduação ou fiz só o MBA, assisti algumas aulas e saí de técnica e cheguei à gerência? De forma nenhuma. É uma estratégia, é um passo a passo, é uma metodologia. São estudos, são pessoas que já passaram pelo que eu passei que me orientaram. Da mesma forma que hoje eu oriento outras pessoas. Por quê? Porque existe um método para mim acelerar minha carreira e alcançar o meu objetivo. Mas isso eu não vou conquistar se eu não buscar as estratégias certas. Para tudo existe um método, existe um passo a passo para você alcançar aquilo que você quer. Se você quer ter resultados e você quer que os seus resultados durem, então eu quero ter resultado, mas eu não quero que ele dure um mês, eu quero que ele dure pro resto da minha vida, eu quero sempre ter resultado, eu quero sempre estar crescendo, eu quero sempre estar com uma nova estratégia, eu preciso de um propósito definido. Anota essa dica aí, propósito definido e uma meta clara. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Por que eu tô dizendo isso? Quando você tem um propósito definido, você tem o quê? Quando você não alcança aquele propósito, aquela meta, você busca nova estratégia para alcançar. Ou você, normalmente, que é o certo, é você buscar pessoas que já passaram por isso para te orientar, para te direcionar, para você alcançar aquilo que você quer. Você precisa de um acompanhamento onde você possa melhorar a parte psicológica, emocional, relacionamento, suas finanças. Porque quem nessa fase que nós estamos vivendo, mais de um ano de Covid, não se sentiu abalado em algum momento? E o abalado não necessariamente só é dentro de uma instituição hospitalar. Abalado até em casa, porque eu já não posso sair mais nos finais de semana que eu gostaria. No meu dia de folga eu tenho que ficar em casa. Nas minhas férias eu não pude viajar. Então, automaticamente, não é só dentro de um hospital que a gente se estressa e que a gente está esgotado emocionalmente. Então, eu preciso ter esse controle emocional, gerir as minhas emoções para mim ser um líder assertivo. Porque de nada adianta eu falar de liderança, eu falar de inteligência emocional ou de resultados se eu não controlo as minhas emoções, se eu não sei até onde eu posso ir, se eu não sei quais são as estratégias que eu preciso usar. Qual é o passo a passo para que eu tenha resultado? Qual é a estratégia para mim alavancar a minha carreira? Uma pergunta foi feita nessa caixinha, falando, Débora, como é que eu faço para liderar as pessoas que não gostam de mudanças? Quem não gosta de mudanças não vai mudar. Nós precisamos ser igual o camaleão. Eu preciso me adaptar às mudanças. Se eu sou uma pessoa que eu estou numa liderança e eu gerencio essas pessoas, eu preciso entender do perfil dela para direcionar elas às novas estratégias. Talvez a minha forma de comunicar não está sendo assertiva. Não é porque eu estou me comunicando que o outro está entendendo. Então eu preciso ter clareza da minha comunicação. Eu preciso ter uma percepção se o outro está entendendo. E quando eu entendo do perfil comportamental, por que eu falo muito isso? Porque quando eu entendo de perfil, o que acontece? Eu comunico o outro no perfil dele. Ele te dá atenção, aquilo fica claro, aquilo tem coerência para ele. Quando você simplesmente comunica, às vezes aquilo poderia até ser importante, poderia até impactar, mas da forma com que você colocou, que você acabou impondo, e não você colocou a pessoa para participar do processo junto com você, você perdeu aquele profissional. Aquele profissional não tiver mais como líder, aquele profissional tiver como mais um tentando impor uma mudança, mais um tentando impor um processo novo e que não funciona porque já foi testado.
Então, um dos passos para que a gente tenha resultado em todas as áreas da nossa vida é saber ouvir. Mas eu digo muito que para você saber ouvir, você tem que ter maturidade. Nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer. Mas um atento também, porque eu já falei isso na live de ontem. A questão de você ter maturidade para ouvir é uma coisa, mas você também precisa ter o filtro, porque nem tudo que todo mundo te fala vai fazer sentido, ou vai ser relevante, ou você vai ter resultado. Então, filtra aquilo que foi te falado, analisa o que é importante e o que não é, e toma uma tomada de ação. Né? Toma uma decisão em cima daquilo, mude os seus resultados, mude as suas estratégias para você inovar, para você ser um gestor diferenciado, mesmo que você ainda seja assistencial. Por quê? Porque gestão de pessoas eu não faço só no cargo de gerência. Gestão de pessoas eu faço desde a minha parte assistencial. Na verdade, eu faço desde casa. Porque se eu não sou um líder em casa, se eu não gerencio a minha vida, se eu não gerencio as minhas emoções, eu não vou gerenciar a minha equipe. Nas minhas palestras, eu sempre falo, quem que aqui é líder? E dificilmente as pessoas levantam a mão, mesmo quando tem muitos enfermeiros. E eles têm uma percepção de que liderança é só dentro de uma instituição. Ou, enfim, aonde ele acha que é uma questão de trabalho. E não é. Ser líder é, primeiro, liderar-se as suas emoções, gerenciar os seus próprios conflitos para que você consiga ser assertivo com a sua equipe. E aí, uma coisa muito importante sobre isso, né? Olha só, quem aqui não já aprendeu inglês lá na escola e hoje não sabe falar uma vírgula, uma palavra, nada em inglês? Por que isso? Porque você aprendeu em uma hora, a cada 15 dias, uma vez por semana, e você não praticou aquilo. Para que você tenha resultado, tenha êxito na sua vida profissional, você precisa fazer todos os dias. Então, um exemplo. Por isso que eu tô dizendo, não adianta só você assistir essa live. Você precisa ouvir esses conteúdos todos os dias, 15 minutos. Eu tenho vários conteúdos em todos os canais, YouTube, Instagram. Por que eu tô dizendo isso? Você tem que ler, você tem que absorver esses conteúdos. Todos os dias você faz um pouco. É melhor você separar todos os dias 15 minutos de café, os 15 minutos lá do trajeto para você ir trabalhar, do seu retorno, enfim, do que você separar um dia da sua folga e estudar 6 horas. Separe um dia só. Começa fazendo aos poucos. Não adianta você querer fazer tudo muito rápido. Ganhar velocidade não é atropelar processo. Ganhar velocidade é fazer, dar uma pausa, reanalisar, começar de novo, analisar, começar de novo. Quem corre com uma velocidade muito alta se cansa muito rápido e normalmente desiste do processo, desiste daquele objetivo que gostaria. Quem aqui já não começou uma academia, já começou uma pós-graduação, já começou a ler um livro, tudo de uma vez e que de repente acabou o ano, você nem terminou a sua pós, você não emagreceu, que era o seu objetivo, você comprou um monte de roupa e mal foi pra academia. Por quê? Porque você não teve um propósito definido do que realmente era importante. Você precisa definir o que realmente é importante. Não adianta você querer começar tudo de uma vez. A nossa vida é feita de altos e baixos. E quando você tá em alta, você vai, nossa, ganhar velocidade, vai fazer. E quando você tá em baixa, automaticamente, se você não tiver uma pessoa por trás de você que te orienta, que te motiva, que te engaja, você tem aquela tomada de decisão de desistir de tudo. Não, eu não tô tendo resultado, não vou conseguir, não vai dar certo. E aí você começa a se auto-sabotar. Você começa a deixar de acreditar em você, deixar de acreditar no seu potencial. Sabe aquele dia que você foi trabalhar e às vezes você tava até um pouquinho animado? E aí você chegou lá, o plantão tava um caos, a escala tava desfalcada, acabou tendo um evento adverso, você foi chamado na sala da chefia, e aí você sai de lá com aquela percepção assim, nossa, eu deveria ter ficado em casa. Hoje é um dia que eu não deveria ter vindo trabalhar. Por que isso é um grande erro? Porque quando a gente pensa assim, você já sai de lá cabisbaixo, às vezes você até chora, você fica desmotivado, no outro dia você nem quer voltar. Eu tenho que levar isso pelo lado positivo. Tá, meu plantão não foi bom, minha equipe tá desfalcada, tem paciente queixando, tem paciente que eu tenho que dar alta, tem paciente que eu tenho que admitir. Ok, eu sou uma pessoa, quais são as minhas prioridades? Como é que eu defino isso? Como é que eu motivo a minha equipe? Olha só, nesse momento, o que normalmente as pessoas gostariam? Que o líder, o gerente, o coordenador, enfim, quem tá acima de você chegue lá e fala, ó, tá um caos hoje, mas a gente tá aqui, nós vamos resolver. O que você precisar, você me chama, ó, quais são as altas? Me dá as altas aqui que eu dou pra você. Eu já libero as altas, porque aí você já faz outra coisa. Quem aqui não gostaria de estar passando por isso? A maioria dos gestores, infelizmente, não faz isso. E aí, não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu fazia muito isso quando eu atuava como gerente de enfermagem. Por que eu tô dizendo isso? Porque é a mesma coisa para sua equipe que tá abaixo de você, sua equipe de técnico, sua equipe de estagiário. O que eles esperam de você? Que você motive ele no meio do caos. Quem é o líder assertivo é aquele que virou um caos à unidade e ele tá lá sereno, sensato. Por dentro você pode estar morrendo, ó, tendo taquicardia, sudorese, passando mal, quase desmaiando.
mas por fora você tá lá gerenciando. Olha, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. Vamos definir as prioridades. Eu digo muito que é o seguinte, né? Eu tenho duas formas de comunicar para minha equipe. A primeira forma é assim, ó. A minha escala tá desfalcada. Eu tô com 2 profissionais a menos, mas o meu quadro lá de pacientes tá lotado. E como é que eu comunico isso para minha equipe? Gente, é o seguinte. Eu não vou mentir para vocês, tá? A escala tá desfalcada, como vocês sabem. Vocês vão ter necessidade de ficar com um paciente a mais, mas deixa eu acalmar vocês. Eu estou aqui. E eu vou ajudar você a resolver todos os problemas. E se eu precisar entrar lá para funcionar um acesso de um paciente, eu vou entrar. Se eu precisar te ajudar num banho hoje, eu vou te ajudar. Então vocês fiquem tranquilos, porque nós estamos nessa juntos. Olha a comunicação. O que você passa para a equipe? Você passa segurança, você passa conforto. O que as pessoas querem? O que nós queremos? Nós queremos nos sentir protegidos. A gente quer que a pessoa que está acima da gente, né, a questão de liderança, de gestão, tenha uma visão estratégica de falar, ó, fica tranquilo, pode cair o mundo, mas eu tô aqui com você. Sabe assim, aquela pessoa que pega na sua mão e fala, ó, vamos junto? Quem aqui tem algum amigo que pode estar caindo no mundo, que quando tá de plantão com essa pessoa, você fala, graças a Deus, essa pessoa tá comigo hoje? Coloca aqui se você tem um amigo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tinha essas pessoas. Eu tinha essas pessoas que eu preferia que o plantão tivesse um caos, mas estar com essas pessoas do que estar naquele plantão de calmaria e estar com aquelas outras pessoas. Existe essa diferença. E aí é uma decisão, que eu falei muito isso na live de ontem. Qual é que é a decisão que você toma hoje? Você toma a decisão de impactar a vida da sua equipe, impactar as pessoas ao seu redor, ou você toma aquela decisão que é mais um que tá desmotivando, de chegar assim e falar, tá vendo? A escala tá desfalcada, a instituição não contrata. Ó, depois vai ter evento adverso, a gente vai tomar advertência. Olha, a gente vai ser chamado na salinha. Isso não é liderança, isso é exposição. Você não tá motivando ninguém, nem se automotivando. Então, a visão é assim, ó. Ao invés de eu criar uma expectativa muito alta no meu gestor, eu tenho que criar uma expectativa maior em mim. Qual é o meu resultado? Qual é o meu diferencial? Como é que eu vou fazer para impactar a vida daquele paciente? Como é que eu vou fazer para impactar a vida da minha equipe? Qual é o diferencial que eu vou deixar ali? Qual é o legado que eu tô deixando para eles? Porque é perspectiva. Eu tenho uma expectativa muito grande em cima do outro, mas eu não coloco expectativa em cima de mim. Eu quero que as pessoas tenham a visão que eu tenho de um objetivo, mas eu não aceito rebaixar o objetivo delas. Então, o que eu preciso? Antes de eu querer que o outro tenha a mesma visão que eu, antes de querer que a minha equipe faça o que eu quero que eles façam, tem uma percepção diferente, se coloca na outra ponta, se coloca do outro lado, se permita crescer todos os dias. Eu sempre dou uma dica de livros, e aí eu vou falar uma coisa sobre leitura hoje bem rápido. É o seguinte, você não tem hábito de ler, tá? A maioria dos enfermeiros não tem muito, assim, não é todo mundo que gosta. Então vamos pensar que você não tem, porque se você tem, excelente, continua com o seu hábito. Mas se você não tem, o que você tem que fazer? Começa com um livro pequeno. Eu indico muito um livro do Paulo Vieira que é de autorresponsabilidade. Não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada por isso, mas porque é um livro que eu acredito que todo profissional tem que ler, isso não é só enfermeiro. Todo mundo tem que ler esse livro, é autorresponsabilidade. Se eu não tenho resultado aonde eu gostaria, a responsabilidade é minha. Por quê? Se eu tô numa instituição que não me promove, se eu tô numa instituição que eu sou mal remunerado, se eu estou numa instituição que eu não tenho reconhecimento, eu não tenho que ficar lá. As pessoas me tratam da forma com que eu permito. Então, se eu estou permitindo ser tratado dessa forma, é isso que eu vou ganhar. Se eu sou um profissional, que eu acredito no meu potencial, que eu sou qualificado, que eu tenho conhecimento técnico-científico, que eu tenho ali uma visão estratégica de liderança e de gestão, eu tenho totalmente um potencial e um diferencial de ser recolocado nos melhores hospitais. Mas o que acontece? Mas assim, as pessoas me falam assim, ai, Débora, mas eu estou estável. E aí entra aquela questão, gente, de estabilidade. Se você quiser crescer, você tem que sair da zona de conforto. Eu não tô dizendo que você tem que pedir as contas do seu emprego hoje, mas eu estou dizendo que para você crescer, você tem que ir para o próximo nível, você tem que se destacar, você tem que mudar as estratégias. Quando eu pedi as contas no Hospital Israelita Albert Einstein, de 9 anos trabalhando lá, muitas pessoas me criticaram, inclusive algumas pessoas da minha família. Você é louca, minha mãe quase me matou. Como você vai sair de lá, você tá estável, que absurdo, que não sei o quê. Por quê, gente? Porque a questão de que tá bom pro outro não quer dizer que tá bom pra mim. Então, assim, não é que eu era ruim, é que não fazia mais sentido pra mim, eu já não estava mais feliz. E quando você não está feliz, você não consegue engajar outra pessoa, você não consegue motivar outra pessoa. Então, pare de fazer as coisas olhando pro outro. Aí, o que a minha família vai falar, o que o outro enfermeiro vai falar, o que o técnico vai falar.
A opinião do outro só é importante quando eu acredito, quando eu decido tomar a decisão de que aquela opinião foi importante pra mim. Então, decida fazer as coisas pela sua história. Porque senão, olha só, vai passar uma semana, vai passar 2 semanas, vai passar um mês, vai passar um ano, vai passar 10 anos. E você continua na mesma instituição. E você continua desmotivado, e você continua mal remunerado, e você continua ganhando pouco. E aí você continua sem tempo de qualidade. Sabe o que é pior? Você já passou dos 30, você já chegou nos 40, você tá chegando nos 50 e você já não consegue uma recolocação como você conseguiria antes. Ah, Débora, mas agora eu tenho experiência. Não é por experiência que você consegue cargos estratégicos. É por você saber se vender, é por você ter uma visão estratégica do todo, é por você entender de uma visão de uma instituição hospitalar. É por eu entender de uma visão estratégica de crescimento. O quanto eu, Débora, consigo melhorar o indicador da minha unidade. O quanto eu, Débora, consigo diminuir o evento adverso. Então, assim, às vezes, para algumas pessoas, podem ficar chateados com o que eu tô falando. Ah, não, mas a culpa é do meu chefe. Não é. A culpa é sua, a responsabilidade é sua. Porque se você se enxerga como uma enfermeira acima da média, você tem potencial de ir além. Por que você está se permitindo ficar onde as pessoas não te reconhecem? Por que você se permite continuar fazendo o que você faz se você não está mais feliz? Então, quando você se levanta da cama, coloca lá o seu uniforme, você se olha no espelho e você não se sente mais empoderado, e você não tem aquele sentimento assim, eu estou indo hoje salvar uma vida, eu estou indo hoje fazer a diferença na vida de outra pessoa, eu estou indo hoje porque eu sou o melhor enfermeiro, e aí não é com arrogância não, tá? É você bater no peito e falar assim, eu sou o melhor enfermeiro porque eu vou dar a melhor assistência, hoje eu vou dar o meu melhor, a minha equipe vai ter o melhor de mim. Independente do cenário que eu estiver vivendo. Mas olha o que acontece muito, tá? Eu cheguei na instituição, tá aquele caos, aquela lousa, ela tá cheia de paciente. O que começa a passar na maioria da cabeça da maioria dos enfermeiros, tá? Ai, meu Deus, olha, eu tô pegando plantão ainda, tá, gente? Eu tô pegando plantão e tá assim. Nossa, eu tô com 2 a menos. Olha, eu já tenho uma alta pra dar. Nossa, mas tem uma admissão. Olha, o pronto-socorro já tá cobrando um leito. Você nem prestou mais atenção no plantão. E quando você divide escala, você prestou muito menos atenção na sua equipe. Você já não sabe quem tem condições de assumir aquele paciente naquele dia. Você já não sabe se aquela pessoa está bem psicologicamente, porque isso sim é responsabilidade do enfermeiro. E aí você pode discordar de mim, mas a minha equipe é a minha referência. A minha equipe é da mesma forma que eu sou. Então, assim, se a minha equipe entrega resultado, eu sou um excelente líder. Se a minha equipe não entrega resultado, a responsabilidade é minha. Eu não estou sabendo gerenciar. Eu não estou sabendo ser assertiva ao ponto de entregar resultados. Então, eu sou o exemplo para eles. Eu sou a referência de que eles precisam. E se eu não estiver motivado, se eu não estiver engajado, se eu não for aquela pessoa que acorda todos os dias e se olha no espelho e fala, meu, eu vou fazer a diferença na vida da outra pessoa hoje. Eu vou impactar a vida daquele paciente mais difícil, mais desafiador. Aquela equipe multidisciplinar que, nossa, ninguém aguenta trabalhar junto. Mas eu vou lá, porque é na dificuldade que eu cresço. Então, se você hoje está assistindo essa live assim, ó céus, ó vida, quero largar a enfermagem, não aguento mais, não tenho resultado, você tá na live certa. Por quê? Porque hoje é um choque de realidade. E esse choque de realidade é para dizer que a responsabilidade é sua. E que se você não teve resultado é porque você não está dando o seu melhor. E ó, deixa eu te falar outra coisa, tá? Eu comecei como técnica de enfermagem e eu alcancei a gerência de enfermagem. E não é porque eu sou melhor do que ninguém. Eu passei em todas as fases. Eu fui técnica, eu fui enfermeira júnior, eu fui enfermeira plena, eu fui enfermeira sênior, fui coordenadora e depois eu assumi a gerência de enfermagem. Se eu conseguir, você também consegue. Sabe qual é a diferença? Persistência, dedicação, acreditar no meu potencial independente da opinião do outro. Como eu disse, às vezes nem a sua família, nem a sua mãe, nem o seu pai, nem os seus irmãos, enfim, não vai acreditar em você. E pode até olhar pra você e falar, você, e você vai falar, sim, sou eu. E uma coisa muito importante, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Às vezes aquele seu amigo lá de infância, que pra você é o seu melhor amigo, até melhor do que o seu irmão, vai começar a te auto-sabotar nos seus sonhos. Então, cuidado com quem você compartilha aquilo que você acredita, aquilo que você quer crescer, aquilo que você almeja. Quando eu atuava como enfermeira júnior, e eu disse uma vez numa reunião que o meu objetivo era alcançar a gerência, muitos colegas que estavam no mesmo cargo que eu zombaram de mim. Zombaram mesmo, assim, mas como chegar à gerência sendo enfermeira júnior? Que absurdo. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque depois, quando eu alcancei a gerência, muitos desses enfermeiros foram trabalhar na minha gestão como enfermeira assistencial. E não é porque eu sou melhor, é porque eu tomei uma decisão e segui uma estratégia, eu segui um método. Tinha um passo a passo para ser seguido, eu cometi vários erros nessa jornada, mas eu não desisti, porque não é no meu primeiro erro, na minha primeira falha,
A minha primeira dificuldade é que eu tenho que desistir. E existe uma diferença aqui entre erro e falha. O erro é quando você comete porque você não tem aquela informação. Então, um exemplo. Eu tive um erro lá na unidade, um evento adverso, com uma punção. Então, sei lá, eu fiz uma punção com gelco que não deveria, eu não sabia. Então, eu errei. Se na semana que vem, no outro dia ou no mesmo dia, eu fizer o mesmo procedimento com aquele mesmo gelco que eu já sabia que não podia, não é mais erro, é falha. Então, por que eu tô falando que existe essa diferença? Eu posso errar. Todo mundo tem o direito de errar, porque eu não sou obrigada a saber tudo. Mas eu tenho o dever de aprender, eu tenho o dever de não falhar. Então existe essa diferença. Então se hoje você errou, ok, levanta a cabeça, chora se for necessário, vai pra casa e amanhã começa de novo. Não se permita mais errar. Quando eu erro, eu aprendo, eu inovo, eu mudo a estratégia, eu crio fluxos, eu crio processos para as outras pessoas não errarem. E existe uma diferença muito grande entre a questão de eu falhar ou a questão de eu me sentir fracassado e de eu realmente ter fracassado. Ou ser um fracassado, né? Então, assim, eu me sentir um fracassado é aquele dia que o meu plantão não tá bom, é aquele dia que tudo deu errado, eu fui pra casa triste, hoje eu me senti um fracasso. Ou eu coloquei 3 metas pra cumprir, eu não consegui cumprir nem a primeira. Eu me sinto um fracasso. Eu não consegui atingir o meu objetivo. Mas eu não sou fracassado. Eu estar no estado de fracassado, de me sentir nessa posição, é quando eu desisto. É quando eu digo assim, ó, cansei. Cansei da enfermagem, não tem jeito, todo hospital é igual, nada vai ter resultado, eu não vou conquistar o meu objetivo. Então, assim, desistir. Aí você fracassou. Aí você fracassou com você fracassou com a sua decisão, você fracassou por não acreditar em você fracassou na tomada de decisão de que você ia ser o melhor enfermeiro, de que você ia trazer resultado, de que você ia engajar. Então, existe essa diferença para você ter estratégia, para você alcançar aquilo que você quer. E aí a Jéssica coloca assim, é por isso que é importante você ter as estratégias e você ter mentores. Exatamente, os mentores eles vão fazer o quê? Eles vão te direcionar para você ter resultados assertivos. Como eu disse, a gente não tem que saber tudo e nunca vai saber. Nem eu sei tudo. Eu sei muita coisa, mas eu não sei tudo. Então, até eu tenho pessoas que eu faço mentorias e que eu sou mentoriadas porque eu preciso de novas estratégias para minha vida, para minha empresa, para tomadas de decisões novas, para crescimento, para saber se é o momento de mudar ou não. Nós precisamos disso. Então, em muitos momentos, eu preciso do outro me falar qual é a real necessidade para que eu cresça, para que eu evolua. E uma coisa muito importante, aquele momento que você tá triste, você tá desmotivado, você não está vendo o resultado, você precisa de uma outra pessoa que acredite no seu potencial para te engajar, para te motivar e para te levar além. Então, isso é muito importante. Então, naquele momento que você diz assim, ó, eu não consigo mais fazer isso. Já cheguei no meu limite, não dá, Débora, eu não aguento, não dá mais, não faz mais sentido. Você precisa se esforçar um pouquinho mais. Quando você se sentir exausto, você fala, não tenho mais fôlego, eu não consigo mais, eu já me senti no limite, tô morrendo, você precisa continuar. É nesses momentos que você vai se superar, é nesses momentos que você vai alcançar o seu nível de excelência. É nesses momentos que você vai falar, meu, eu sou muito bom, eu sou extraordinário, porque se eu toquei esse plantão, eu consigo tocar qualquer outro. Se eu conseguir gerenciar essa equipe, eu consigo gerenciar qualquer outra. Agora, se eu tenho aquela equipe que ninguém quer, aquela equipe com maior dificuldade, e eu fujo também dela, e quando o meu gestor fala assim, quem quer ir ser fixo com aquela equipe? E aí você já olha assim, não, eu tenho uma equipe estável, eu tenho uma equipe feliz, eu não vou pra lá não. Quando você pensa assim, o que acontece? Você não tá se ajudando, você tá se auto-sabotando, você tá impedindo o seu crescimento, a sua evolução. Quando que a gente aprende? A gente aprende quando dói. Eu não aprendo quando as coisas são fáceis. Eu aprendo no momento de dificuldade, no momento de que eu tenho que olhar pra mim e ver uma superação. Eu preciso crescer. O músculo, pra ele crescer, o que acontece? Você precisa pegar muito peso. E aí, no outro dia, você descansa. É assim que o músculo cresce. É na fadiga, né? Eu tenho uma professora na academia que ela fala assim, ó, não é 3 séries. É até você não aguentar mais, até você chegar no limite. Por quê? Porque é quando você chega no limite que você alcança lá. Gente, é bom demais. Quando eu vou treinar, eu tenho esse sentimento. E aí, eu peguei aquele peso, eu me esforcei, eu fiz. Na hora, eu tô no limite, assim, sabe? Tipo, não aguentando mais. E aí, quando acaba, você fala, nossa, agora eu mereço ficar 10 minutos sentado com as pernas pra cima. Sabe? Aquele sentimento de bem-estar, de prazer, de falar, valeu a pena. Quando você tá vivendo esse momento de dificuldade, por que a gente quer desistir? Porque você não vê o outro lado. Você não sabe o que tem lá do outro lado. Dá coraçãozinho aí pra quem tá entendendo o que eu tô falando. Quando eu passei nessa parte de enfermeira júnior, de enfermeira pleno e todos os cargos que eu passei, em muitos momentos, eu olhava e falava, gente, não vai dar certo, eu não tô dando certo, eu não tô conseguindo, tô errando, tô falhando. E agora o que eu faço aos céus, à vida?
Era mais desafiador porque eu não conseguia enxergar hoje. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu tinha uma expectativa, um sonho de alcançar, mas eu não sabia o que ia acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E hoje, quando eu olho pra minha trajetória, 14 anos, eu falo, gente, valeu muito a pena. Valeu muito a pena ter passado por tudo isso. Valeu a pena em alguns momentos eu ter sido humilhada, sabe por quê? Porque eu só aprendo, eu só decido que não ser quando alguém já fez isso comigo. Eu só sou uma líder melhor quando eu sou forjada. Então é essa tomada de decisão que você precisa. Não é no momento de dificuldade que eu vou fugir, é no momento de dificuldade que eu vou me posicionar, que eu vou me destacar, que eu vou ser diferente. E posicionamento não é ser melhor do que o outro. É eu ter conhecimento suficiente para me posicionar, para ser assertivo, para ter tomadas de decisões diferentes. Não há problemas que eu não possa solucionar. Você tem que ter essa mentalidade. Anota isso e nunca mais você esqueça. Por quê? Se você não soluciona o problema que o seu gestor tem, alguém vai fazer. Não tenha dúvida disso. O que todo gestor quer? Todo coordenador, todo gerente de enfermagem, se tem algum coordenador e gerente aqui, fala isso pra mim. Olha só, o que todo coordenador, todo gerente quer, o que todo enfermeiro espera da equipe, de técnico, de auxiliar, é que a sua equipe resolva os problemas. Você não espera que, um exemplo, o chuveiro lá do paciente parou de funcionar e a sua equipe chegando em você e fala, ó, o chuveiro parou de funcionar de novo. O paciente está reclamando. Qual é a minha expectativa? Que a minha equipe chegue em mim e fale, Débora, olha, o chuveiro parou de funcionar, eu já abri evento, eu já confortei a família, eu já liguei na internação e tenho um leito para transferir. Eu posso transferir? É essa equipe que eu espero. É essa equipe que eu quero para mim. E se eu não tenho essa equipe, eu desenvolvo. Eu preciso ter esse papel de desenvolvimento, de mentalidade. Então, hoje, meu profissional chegou e falou, Débora, o chuveiro quebrou. Aí você vai falar pra ele, vem aqui, deixa eu te ensinar, vamos abrir um chamado? Deixa eu te ensinar, senta aqui do meu lado. Aí quando faz isso, o que você faz? Você fala pro paciente, a gente já tá resolvendo, tá bom? Me espera meia hora que vai estar tudo resolvido. Aí você já liga lá na internação e fala, olha, eu tô com uma queixa, eu preciso de um outro quarto agora. E aí, quando você vir me comunicar, você já resolveu. É assim que você ensina, é assim que você direciona. Agora, você chegar lá no seu supervisor, chegar na sua equipe e falar, vocês não resolvem, vocês só me trazem problema. O outro precisa de direcionamento para aprender, para ter tomada de decisão. Você precisa envolver a sua equipe no processo. Só que você também precisa fazer. No momento que ele precisa de ajuda, ele também tem que sentir que você tá lá. Você também tem que entrar beira-leito com ele. É esse o grande diferencial, é essa a grande estratégia. E o que eu tô falando não é segredo, o que eu tô falando são coisas que eu vivi, e foi assim que eu tive resultado. E resultados rápidos e resultados assertivos. Então, se você não tá conseguindo solucionar hoje os problemas que estão acontecendo na sua unidade, com certeza vai ter um enfermeiro que se destaca mais que você, porque algum enfermeiro vai resolver o problema que você não está resolvendo e essa pessoa vai se destacar. Então, é isso que você tem que tomar cuidado para o outro não se destacar muito mais do que você, não porque ele é melhor, mas porque ele teve uma decisão, uma tomada de decisão, uma estratégia de sair na frente porque eu decidi resolver um problema que você não conseguia. Então, assim, não é fácil eu ter tomada de decisão sempre, tá? Não é. Eu preciso de uma mentalidade evoluindo, eu preciso sempre estar estudando, eu preciso sempre estar em direcionamento e eu preciso ter essas estratégias de inovação para crescer. Então a pergunta é, você hoje é esse enfermeiro que resolve o problema da sua gestão? Responde aí para mim. Você é esse enfermeiro? Você está resolvendo todos os problemas que aparecem? Ou, se não aparece problema, você traz solução para novos projetos, para novas estratégias? Mesmo que não tenha um problema que aconteceu ainda, porque é mais assertivo ainda. Então, é isso que você tem que pensar. Olha só, uma outra coisa muito importante paralela a isso para você entender. Hoje, eu tenho uma vida muito boa, graças a Deus. Eu tenho uma vida confortável, eu tenho uma linda família, eu tenho um filho que eu amo. Hoje, eu consigo tomar café todos os dias com a minha família, eu vou pra academia cedo, eu tenho uma vida estável. Então, hoje, eu poderia muito bem estar na zona de conforto e falar, eu não vou fazer live à noite, eu só vou fazer se for meio-dia, porque é o horário que é meu horário que eu tô em casa. Pra mim é mais confortável, muito mais. Mas eu me desafio todos os dias a sair da zona de conforto. Eu me desafio todos os dias a entregar mais, a fazer mais, a buscar novas estratégias, porque é sempre uma decisão. Eu posso decidir ficar paralisada onde eu estou, e assim, aonde eu estou está confortável, ou eu decido continuar crescendo, ou eu decido continuar evoluindo. Então, é muito essa tomada de decisão que eu preciso para ser cada vez mais assertivo. E olha só, anota uma coisa que eu vou falar aí, que é muito importante. Quando a gente fala de um sonho, então um exemplo, eu sonho em ser um enfermeiro referência. Quando você fala, quando você pensa, né, sobre isso, o que acontece? Você sonha, você almeja. E aí, quando você imagina, qual é o sentimento? A emoção. Eu tenho aquele sentimento assim, nossa,
meu, eu vou ser um enfermeiro referência. Bate uma emoção, né? Bate um sentimento, assim, de bem-estar, de valeu a pena, de eu conquistei meu objetivo. E quando você decide planejar algo, se torna possível. Eu tô planejando, eu já tô visualizando, eu já tô colocando metas, eu já tô querendo alcançar. Eu já tô deixando claro isso pra minha mentalidade, que eu vou alcançar aquilo. E quando você agenda, quando você age, quando você foca em rumo à sua direção, o que acontece se torna real. Então, por que eu tô dizendo isso? Não adianta você falar que você quer um cargo de gestão, não adianta você falar que você quer ser bem-sucedido, não adianta você falar que você quer ser um enfermeiro acima da média. Você precisa falar, você precisa se imaginar como esse enfermeiro. Então, se você não trabalha ainda, se imagina na instituição onde você quer trabalhar. Quando eu me formei, o meu sonho era trabalhar no Hospital Israelita Albert Einstein. E eu demorei 3 ou 4 anos, não lembro, acho que 4 anos para entrar na instituição. Porque eu não consegui de primeira. E eu não desisti enquanto eu não entrei lá. Eu era técnica de enfermagem na época. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já sonhava em estar lá, eu já me imaginava naquela instituição. Eu já queria, eu já sentia emoção por estar trabalhando lá. E eu comecei a planejar até eu conseguir. Então, é essa visão estratégica que você precisa. O fato de você não ter conseguido hoje não quer dizer que você não vai conseguir, não quer dizer que não é possível. Muito pelo contrário. Só que eu preciso de uma estratégia, eu preciso de um planejamento. Em muitos momentos eu preciso de uma pessoa que já passou por isso para me acompanhar. Uma pessoa que já teve os mesmos resultados que eu quero ter para falar, ó, vai por aqui, segue à esquerda, vira à direita. Não, agora é hora de replanejar de novo, agora é hora de parar, agora é hora de você avançar. Porque se eu não tenho essa pessoa, eu cometo vários erros. E eu começo a ficar cada vez mais distante do meu objetivo. Cada vez eu me desmotivo mais. E cada vez eu me afasto mais daquilo que eu quero. E é o que acontece com muitos enfermeiros. Por isso que hoje tem tantos enfermeiros desmotivados, desanimados, depressivos, que vão trabalhar até chorando, que não aguenta mais, que não quer mais trabalhar e que trabalha exatamente porque precisa do quê? Do dinheiro. Que já não faz mais por amor, né? Tem até aquela hashtag que fala enfermagem por amor. E que muitas pessoas zombam dessa hashtag. Por quê? Porque, como assim enfermagem por amor e maltrata o paciente, e tá cansado e é grosseiro? Não é, porque todo mundo chegou num limite, numa staff. Não se permita chegar nessa staff. E se você está, se permita sair daí agora. Decida tomar essa decisão de ir para um próximo nível. Se você estiver entendendo, dá coraçãozinho aí. Algumas pessoas colocaram algumas coisas, eu já vou ler, tá? Eu vou só terminar aqui o conteúdo, senão eu vou me perder. Mas dá coraçãozinho aí se você tá entendendo e se está fazendo sentido pra você. Por que eu tô dizendo isso? Quando você começa a ter uma mentalidade de mudança, você cria uma nova estratégia. Então, hoje eu tenho mentorias, eu tenho cursos. Por quê? Muda a estratégia, muda a sua vida, muda o seu rumo. Porque muitas pessoas que estão aqui nessa live vai falar pra mim, Débora, eu quero fazer um curso com você, eu quero fazer uma mentoria. É uma decisão. Muitos enfermeiros vão querer estar acima da média, vão querer alcançar o objetivo final. Mas também muitos enfermeiros não vão querer. E tá tudo bem. É o momento de cada um, é o processo de cada um. Mas depois eu não posso olhar pro outro e dizer que o outro teve sorte. Não existe sorte sem eu me esforçar, sem eu me dedicar e sem eu não desistir no meio do caminho. Eu tenho alunos aqui meus que estão assistindo essa live, e eles podem falar isso aqui. 80% dos meus alunos que já fizeram algum dos meus cursos continuam comigo até hoje. Já fez 2, já tá no 3º, já tá no 4º. Por quê? Porque quando eu experimento essa oportunidade de crescimento, de evolução, de amadurecimento, eu não quero parar. Eu quero continuar crescendo, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar entregando resultado. Eu quero continuar sendo enfermeira acima da média. Porque é nesse sentido que eu alcanço o meu objetivo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma das minhas alunas dizendo assim, Débora, eu alcancei o meu tão sonhado emprego que ela já estava buscando há mais de 1 ano. E por que isso é tão bom? E por que eu me sinto tão feliz? E eu disse pra ela, isso é mérito seu, porque você buscou ajuda, você buscou estratégia, você ouviu, você seguiu. Por quê? Porque é assim que a gente alcança o objetivo. Se eu buscar as estratégias certas, se eu tiver resultados certos. E é assim que eu vou alcançando rumo ao meu objetivo. Sempre quando eu alcanço uma meta, eu tenho que definir outra meta. Por quê? Porque eu defino uma meta, eu coloco na agenda, aí eu alcanço. Aí eu vou o quê? Eu subo pro pico, eu tô lá em cima. Se eu alcancei aquela meta, eu continuo subindo, eu alcanço outro pico. Se eu não faço isso, o que acontece com a maioria das pessoas? Eu vivo altos e baixos na minha vida. Eu alcancei uma meta, aí eu não coloco outra meta. Aí daqui 1 mês eu tô lá embaixo, porque eu já parei de alcançar, já desisti. Aí daqui 20, 30 dias eu começo de novo. Isso acontece muito quem quer emagrecer, né? Olha só, eu quero emagrecer. Isso já aconteceu até comigo, tá? História real. E aí, não, compro tudo, diet, passo na nutricionista, começo a fazer academia, aquela loucura, não sei o que, não sei o que. Passou 2 meses, emagreci 3, 4 quilos, tá bom. Ah, não, agora para, começo a fazer tudo que eu gostava antes.
Aí daqui 3 meses dói a consciência e você fala, nossa, mas se eu tivesse continuado... Gente, escreve aí pra mim, quem já não falou essa frase? Se eu tivesse continuado aquela pós, se eu não tivesse desistido, se eu tivesse aguentado um pouquinho mais na instituição, se eu tivesse, passa anos, passa dias, passa meses, e você não alcança o seu objetivo. E você só fica naquela, se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito, e aí esse se eu tivesse, você se torna cada vez mais distante do seu objetivo. Cada vez mais você se afasta do seu propósito, cada vez mais você se afasta daquilo que você quer, daquilo que você tem como meta, daquilo como você tem como objetivo, como propósito de vida. Então eu preciso ter essa tomada de decisão e ter a persistência de buscar aquilo que eu quero. Senão eu não vou alcançar. Eu tomei a decisão de crescer profissionalmente, sabe como? Aqui é a dica de ouro dessa live. Eu não perdia nenhuma oportunidade da minha vida. Nunca. Eu sempre tive oportunidades que, na maioria das vezes, eu não estava preparada. Quem estiver entendendo, dá coraçãozinho aí pra mim. Na maioria das oportunidades que surgiram na minha vida, eu não estava preparada. Eu não me sentia preparada. Não era nem estar. Eu não me sentia preparada. Mas, gente, eu sempre fui com medo mesmo, tá? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre fui muito ousada e com medo. Por quê? Eu aprendi uma coisa na vida. Eu nunca vou estar preparada para todas as oportunidades. E se eu ficar esperando me preparar, eu nunca vou ter essa oportunidade de novo. Tem oportunidades na vida que são únicas. Então, o que você tem que fazer? Se aparecer uma oportunidade, agarra e aprende como é que faz. E outra coisa muito importante, nem sempre eu tenho que ficar esperando as oportunidades aparecerem. Eu tenho que criar minhas próprias oportunidades. Eu preciso decidir crescer. Eu preciso decidir ser uma enfermeira acima da média. E ser uma enfermeira acima da média vai muito além do que ganhar bem. Vai muito além de buscar novas estratégias. Então, assim, eu alcancei a coordenação de enfermagem com 27 anos, não foi porque eu tive sorte. Foi porque eu fui ousada e eu aceitei a oportunidade que pessoas muito mais velhas que eu, com muito mais experiência, não aceitaram. Não quiseram nem participar do processo. 1 ano depois, eu assumi a gerência. Sabe por quê? Porque eu me dediquei muito, porque eu estudei muito. Porque eu fui atrás de pessoas que já sabiam fazer aquilo que eu precisava. Eu busquei mentores, eu busquei pessoas que tinham as estratégias que eu precisava para alcançar o resultado. Eu não fiquei batendo cabeça. Se você hoje quer ter uma vida incrível, você precisa fazer sem hesitar. Você precisa dar um próximo passo. Você precisa ir em direção ao rumo ao seu sucesso. É como você... É uma decisão, né? Ou você decide andar sobre as brasas, porque a nossa vida é isso, né? Nossa vida tem altos e baixos, nossa vida pega fogo, de repente não pega mais. De repente tá tudo bem, de repente não tá. Ou você decide correr sobre as brasas e só passar por isso e não ter resultado. Ou você decide simplesmente ficar olhando pra brasa e dizer assim, se eu passar eu vou me queimar. Aí se eu me queimar, nossa, não, eu vou ter que ir no hospital, não tem dinheiro nem pra comprar pomada. Então quando você começa a pensar muito assim, olha, e se acontecer? E se eu fizer? E se não dá certo? Você continua no e se na vida que você está. No e se sem resultado, no e se ganhando pouco, sendo mal remunerado e sem tempo de qualidade. Então se eu não decido arriscar para ter novas estratégias, eu não tenho sucesso rumo ao meu objetivo. E hoje, inclusive, eu falei isso para um aluno meu, numa mentoria hoje cedo, no primeiro horário. 9 horas da manhã eu tava falando isso pra ele. Tá estável, tá num cargo bom, tá numa instituição boa, tá ganhando bem. Mas olha, eu quero um cargo melhor, mas e se não der certo? Porque eu tô estável. E se eu tiver que perder esse emprego, você começa de novo. Ó, uma dica aqui, tá? As pessoas normalmente que têm experiência têm muito medo assim, ó. E eu tive esse medo, tá? A diferença é que eu sempre enfrentei o medo. Olha, se eu perder o emprego, um exemplo, quando eu era enfermeira, pedi as contas lá do Hospital Israelita Albert Einstein e fui assumir a coordenação de um outro hospital aqui em São Paulo que eu nem sabia se ia dar certo. E eu fiquei nesse si, certo? E uma coisa, eu tomei a decisão naquele dia, é assim, ó, eu pedi as contas, se não der certo, se eu for mandada embora, se eu não passar no período de experiência da outra instituição que eu tinha acabado de entrar, sabe o que eu ia fazer? Eu ia ser a mesma enfermeira que eu era lá no Einstein, eu ia procurar outro emprego, eu ia. Mas eu já sabia o que era pra mim fazer. Não era algo que eu desaprendi a ter que aprender de novo. Eu já tinha técnica. Eu já sabia quais eram as estratégias. Então, o que acontece? Eu preciso tomar a decisão. Com 33 anos, com 31 anos, eu decidi sair da gerência. Muitas pessoas ficaram assim me criticando, mas você vai sair da gerência. Você tá estável, você já tá 4 anos nesse cargo, você ganha bem agora. Eu não queria mais, porque eu tive filho, porque eu tinha uma visão diferenciada, porque eu queria estar todos os dias em casa de manhã com meu filho, porque eu queria acompanhar a infância do meu filho nos primeiros 2, 3 anos. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu, atuando como gerente de enfermagem, eu não tinha essa possibilidade. E, de novo, até pessoas da minha família, você é louca, você vai sair do hospital, o que você vai fazer, como é que você vai se sustentar, e agora? E agora eu vou inovar.
E agora eu vou abrir a minha empresa, e agora eu vou montar treinamento, e agora eu vou fazer outra coisa. Então, para de viver num mundinho que eu não tenho potencial, que eu não tenho capacidade. Não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo que se você não tiver persistência, se você não tiver um objetivo, se você não tiver uma meta clara, se você não decidir sempre estar se desafiando a crescer, se desafiando a coisas novas, você vai continuar no si da sua vida. E aí, o que é pior, tá? Não é eu estar no hospital que eu não gosto, acho que esse nem é o pior. O pior é eu estar num patamar da minha vida que eu me olho no espelho e eu não me sinto feliz pela vida que eu tenho. E eu me olho no espelho e eu falo, poxa, eu não me sinto orgulhosa por onde eu cheguei. Hoje, eu com 33 anos, eu tenho prazer de falar pra vocês que eu tomei todas as decisões, sem ter certeza, assertivas da minha vida. Eu tomei a decisão de começar como técnica, porque eu não tinha dinheiro pra fazer faculdade. Eu demorei 6 anos pra me formar, não foi porque eu sou repetente, foi porque eu tive que parar 2 anos a faculdade, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Depois de formada, eu demorei mais de 1 ano e meio pra começar a fazer uma pós, porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma pós-graduação. E aí a minha vida começou a deslinchar. E eu falei, não, agora eu preciso tomar as rédeas da minha vida. E aí eu fiz uma pós, eu fiz outra pós, eu fiz o MBA, e eu fui crescendo, e eu fui me desenvolvendo, e eu fui me aprimorando. E aí eu cheguei onde eu estou hoje, mas não foi sorte. Eu aprendi a respeitar as fases da minha vida. Um dos erros que o enfermeiro comete muito é não respeitar a jornada. Eu preciso respeitar a fase que eu estou vivendo. Talvez essa fase que você está vivendo é uma fase desafiadora, mas deixa eu te falar, vai passar. Acredita em você, acredita no seu potencial. E se ninguém mais acreditar, se olha no espelho e acredita em você. Quando você se olha no espelho, e aí é um exercício, já tá acabando, tá, gente? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você olha no espelho e você olha assim, você fala assim, poxa, eu tô muito orgulhosa de mim. Eu alcancei aquilo que eu queria, mas se eu não alcancei, eu tô em rumo de alcançar. Eu me formei, eu conquistei, eu almejei, eu desejei. É assim que vocês se olham no espelho? É assim que eu me vejo. É assim que eu me olho no espelho. O meu marido fala que eu sou convencida, né? Porque eu me olho no espelho e falo, mas eu sou muito linda, gente. Eu não preciso de ninguém me dizer que eu sou linda, tá? Eu sou. Mesmo acima do peso, mesmo às vezes com os desafios, mesmo aqueles dias que eu também não tô de bom humor, porque eu também não sou uma santa, tem dia que eu também não tô de bom humor, tem dia que eu não quero falar com ninguém. E isso acontece, eu também tenho altos e baixos na minha vida. Mas mesmo nesses dias eu me olho no espelho e falo, meu, você tá arrasando, você é extraordinária. E naquele dia que fala, meu, nada tá bom, nada tá dando certo, sabe o que você faz? Vai pro salão, vai se arrumar. Melhora a sua autoestima, o que te faz bem, qual é o hobby que você tem que te anima, que te engaja, que te traz motivação, que te traz prazer na vida que você tem. Não adianta você levantar da cama pra pagar conta, pra ser só mais um enfermeiro, pra entregar só aquele resultado. Alguns enfermeiros falam assim pra mim, Débora, eu quero ser promovido. Hoje mesmo eu também fiz uma consultoria com uma enfermeira e eu perguntei assim pra ela, tá bom, você quer ser promovida. Qual é o seu diferencial pro outro enfermeiro? Não sei. Tá, aí qual é o indicador lá da sua unidade que precisa ser melhorado? Não sei. Qual é o resultado que você precisa ser um diferencial? Isso eu não tô dizendo só da enfermeira que eu conversei hoje, tá? Isso é na maioria das pessoas que eu converso. Assim, 80% das pessoas que eu converso, que querem ganhar mais, que querem cargos estratégicos, as perguntas que eu faço, eles não sabem responder. E aí eu devolvo a pergunta. Como você quer um cargo maior se você não faz ideia do que o cargo maior faz? Quando eu quero almejar cargo maior, eu já tenho que ter noção do que ele faz, eu já tenho que buscar esses resultados. Quando essa oportunidade surgir, eu tenho que estar preparado. Um dos maiores erros do ser humano é não se preparar para as oportunidades e fica assim, ó. Quando surgir, eu me preparo. Quando eu assumir o cargo de enfermeiro referência, eu vou entender de indicadores, eu vou entender de processos de gestão, eu vou entender de custos. Não vai dar tempo. Você não vai ser o melhor líder, você vai se atrapalhar, você não vai entregar resultado. Se prepara hoje, esteja motivado hoje, engaja a sua equipe hoje. O que você precisa fazer é hoje. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Amanhã você não sabe se você vai conseguir entregar resultado. Faça a diferença hoje. Deixa um legado hoje. Fala para as pessoas que você ama hoje. Elogie a sua equipe hoje. Não deixa para amanhã. Para de ficar postergando as coisas na sua vida. Amanhã eu começo a academia. Amanhã eu começo a procurar emprego. Amanhã eu arrumo meu LinkedIn. Amanhã eu começo a interagir nas minhas redes. Amanhã não existe. Se você não fizer hoje, amanhã você não alcança. O resultado de amanhã é o que você fez hoje. Então, se você quiser ter um resultado diferente, você precisa fazer hoje. Você precisa mudar os seus resultados hoje. A sua decisão precisa ser hoje. Por que eu tô dizendo isso? Porque não adianta você ficar, ó céus, ó vida, meu chefe, minha empresa. O problema é você hoje. Se você não decidir isso hoje, você não alcança o amanhã. Então, para você alcançar isso,
Quanto mais você espera do outro, menos você conquista. E você tem que treinar, fazer o exercício do quê? Ninguém nasce bom. Como é que eu me torno bom? Como é que eu me torno excelente em qualquer coisa, em qualquer área? Treinando, treinando, treinando. Ninguém nasce sabendo. Um exemplo, meu filho tá na fase de aprendizagem, tem 2 anos e 4 meses. E ele tá com uma dificuldade de falar. Né? Muita dificuldade. Eu vou fazer até acompanhamento com a fono. Por que eu tô falando isso? Porque essa fase é crítica pra ele e pra gente. Porque ele tem dificuldade pra falar, a gente tem dificuldade pra compreender o pouco que ele fala, e a gente tem que forçar ele a falar. E aí ele chora, e aí ele reclama, e aí ele faz birra, e a mãe se desespera, o pai se desespera, mas você precisa deixar ele passar por essa fase. É nessa fase de dor, é nessa fase de tensão que ele vai aprender. Se você continuar dando tudo pra ele, ele não vai conquistar aquilo que ele quer. Então, assim, eu tô passando por isso hoje com meu filho, mas eu passei isso lá atrás da minha carreira. Então, assim, é muito desafiador eu olhar pro meu filho. Aconteceu isso hoje de manhã. Meu filho queria a bolacha, ele não pediu. E ele pegou o pote de bolacha e queria que eu abrisse. E a fono falou pra mim que eu não posso fazer isso. E aí você olha e você fala, gente, mas eu ensino todo dia isso e eu preciso fazer diferente. E aí eu comecei, Israel, o que você quer, filho? Fala, fala. Ele chorou, brigou, ficou nervoso. Mas enquanto ele não repetiu bolacha, eu não dei pra ele. Não é porque eu sou ruim. É porque ele precisa aprender as regras. Ele precisa aprender os limites. Se tudo eu der na mão dele, ele não vai aprender. E aí dói o que eu tô fazendo? Claro que dói, eu sou mãe, eu amo, eu quero dar na mão dele. Mas vai me doer muito mais ele não falar. Vai me doer muito mais ele sofrer lá fora. Então é isso que você precisa entender. Quando nós temos tudo muito de mão beijada na vida, eu não valorizo. Eu me tornei a pessoa que eu me tornei porque eu tive que sofrer muito para conquistar o que eu tenho hoje. Não foi nada fácil. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque o momento que você tá passando, você tem que agradecer, porque é o momento de sofrimento que você cresce. É nesse momento que você vai dar exemplo lá na frente. E aí, tô acabando uma dica muito importante. Eu não gosto de fazer academia, eu não gosto de fazer atividade física. Mas por que eu faço? Porque eu preciso do benefício. Eu não quero ter uma doença, eu quero ver meu filho crescer, eu quero chegar passado 100 anos com saúde, eu quero ser uma velhinha linda, malhadona, sabe, que veste as roupas, que se sente bem, que se olha no espelho, que fala, nossa, tá arrasando, com 100 anos, consciente, orientada, pelo amor de Deus. E eu só vou conseguir isso se eu começar hoje. Lembra que eu falei do hoje? Gente, não adianta eu querer perder peso amanhã. Não adianta eu querer mudar minha alimentação amanhã. Não adianta eu querer não ter doença amanhã. Eu começo hoje. No frio, no calor, é hoje. A decisão que você precisa tomar na sua vida é hoje. Então, o que você decide? O que você quer? Você quer ir para o próximo nível ou você quer continuar onde você tá? Se você quer se libertar da vida que você tá vivendo, você precisa se esforçar. Você precisa ter persistência para alcançar o seu objetivo. Senão, você ficará preso a um ciclo, uma falta de resultado. Anote isso daí, ó. Eu vou repetir. É muito importante. Se você quer ser um enfermeiro acima da média, se você quer ser um enfermeiro de liberdade, se você quer ser aquele enfermeiro, tipo, extraordinário, que arrasa, e que não é que é melhor que o outro, não, tá? É que deixa um legado, que faz a diferença, que se torna concorrido no mercado, que as pessoas querem te contratar pela excelência que você entrega de resultado, você precisa se esforçar, você precisa ter persistência, você precisa se olhar no espelho e acreditar no seu potencial, independente da opinião do outro. Se você não fizer essas coisas que eu te falei, o que vai acontecer? Você vai ficar preso, vai continuar preso num ciclo de falência, de falta de resultado. Hoje, talvez isso pode estar acontecendo com você. Você não tem resultado, você não tem o salário que você gostaria, você não atua na instituição que você gostaria, ou talvez você até atua, mas você não ganha aquilo que você gostaria. E aí, o que acontece? Você não está vendo grandes oportunidades. E aí, ó, um resumo de tudo que eu falei. O que você ainda não está vendo na sua vida, ou que você começou a enxergar agora? Qual é o diferencial que você está fazendo? Lá atrás, eu não enxergava algumas coisas que tá acontecendo hoje, porque eu não tinha maturidade. Mas você precisa passar por isso para você enxergar, para você passar. Então aí, eu vou te fazer uma pergunta, para você responder para você mesmo, para você pensar, dormir pensando nisso. Olha só. O que você não tá conseguindo ver hoje na sua vida que poderia mudar radicalmente a sua carreira? Ou talvez algumas coisas que eu falei aqui pra você, que você fala, Débora, agora eu entendi por que eu não tenho resultado. Agora eu entendi por que eu não tô saindo do lugar. Qual é o desafio que você tá enfrentando hoje? O que você tá passando que você fala, nossa, eu vim assistir essa live e falo assim, não, eu vou desistir de tudo, eu não aguento aquela equipe, eu não aguento aquele gestor, eu não aguento aquele hospital, eu não aguento aquele salário. Isso tá te impedindo o seu crescimento, você não aguentar, porque você não tá decidindo hoje de mudar os seus resultados. Quando nós temos as estratégias certas, os desafios se tornam oportunidades. Nós conseguimos ter uma visão clara lá das possibilidades. Lembra da parte que eu ter um chefe e não um líder é excelente? Porque eu preciso o quê? Eu preciso ter exemplo do que não ser.
Então, o fato de hoje, às vezes, eu ter um chefe e não um líder é excelente pra mim. Porque os erros que ele comete eu nunca vou cometer. Mas eu só tenho essa visão quando eu tenho alguém de fora pra me direcionar. Alguém de fora pra me mostrar o que eu não tô conseguindo ver. E aí, um desafio que eu tenho pra você hoje: desperta o seu potencial. Desperta aquilo que tá lá no seu íntimo, no seu interior, que você nem acreditava que tinha mais. Esse é o momento que você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no seu potencial, você precisa acreditar naquilo que você pode impactar a vida das outras pessoas. Eu tive que buscar outros caminhos, outras estratégias para ter e desenvolver as habilidades que eu não tinha. Por quê? Porque quando você decide tomar essa decisão de ir para um próximo nível, você começa a ter resultado. E aí, você precisa ativar a mentalidade de crescimento. Anote isso daí, ó. É uma das últimas dicas que eu tô dando essa noite. Como você ativa a sua mentalidade de crescimento e desenvolvimento profissional? Olha só. Você tem que sair da estagnação. Você tem que começar a gerar movimento em direção ao seu objetivo. Como é que você faz isso? Você começa a ver as possibilidades e identifica as oportunidades. Não espera a instituição te promover, não espera o seu gestor querer te promover, porque quem te promove são as pessoas, não é uma empresa. Não fique esperando oportunidades, cria suas próprias oportunidades. Débora, na minha unidade não tem indicador. Ok, então a gente vai criar. Qual é o indicador que você pode criar para mostrar que você é um enfermeiro diferenciado? Qual é o processo que está falho, que você pode montar um checklist, um processo para resolver? Qual é aquele centro de custo que está dando maior prejuízo para a instituição, que você pode elaborar uma estratégia, um PDCA, rodar uma ferramenta de gestão para mostrar resultados? Aquela equipe que ninguém quer, pelo amor de Deus, aos céus, ao vida, ninguém consegue resolver aquela equipe. Eu, Débora, vou resolver. Eu entendo de perfil comportamental, eu sei o meu potencial, eu enxergo as minhas possibilidades e eu vou mostrar que essa equipe tem potencial. Eu vou transformar essa equipe em um time de alta performance. Eu preciso criar as minhas possibilidades, eu preciso criar as oportunidades para o meu autodesenvolvimento profissional. Quem tá entendendo, dá coraçãozinho aí para mim. Quando eu entendi isso lá atrás da minha carreira, o que eu percebi? Que eu precisava, a primeira coisa que eu precisava acreditar era em mim, independente da opinião do outro. Eu comecei a vencer meus desafios. E os desafios que eu comecei a vencer, primeiros foram os desafios internos. Foi os desafios de eu acreditar em alguns momentos, achar que eu não tinha potencial, de eu achar que eu não conseguia alcançar os meus objetivos. Se você quer ser um enfermeiro 10 vezes mais valorizado, mais requisitado, difícil de ser substituído e tá cansado de viver na estagnação, de falta de salário, falta de tempo, falta de oportunidade, vai lá no meu link da bio, que eu tenho um treinamento preparado para você de desempenho, alta performance, acelerar sua carreira. Resultados que você não teve em 5 anos, você vai ter em 1 ano se você seguir a estratégia, o método, o passo a passo que eu elaborei para você. Vai lá no meu link da bio, que você vai ver tudo que eu preparei para você, que tá extraordinário. Deixa eu ver as mensagens. Quem não mandou, pode mandar as perguntas que eu vou responder todas agora. Tô só subindo aqui para ver as perguntas, tá bom? Deixa eu ver, cadê? Deixa eu tomar uma aguinha enquanto isso, porque a minha boca secou. A Elis falou, verdade, Débora, não é fácil sair da zona de conforto, mas é necessário para a nossa evolução. Exatamente. Se eu não saio da zona de conforto, eu não tenho resultado. A Jéssica fala, é importante ter mentores. Excelente, é isso mesmo. E por isso é ter as estratégias para alcançar o objetivo conforme o sonho, conforme aquilo que eu desejo, conforme aquilo que eu tenho como planejamento. Cadê aqui? Ainda não sou, estou dando os primeiros passos a ser. A Vanessa colocou, eu entendo que ainda talvez não é uma enfermeira diferenciada, né? O primeiro passo, Vanessa, é você tomar a decisão hoje de fazer a diferença e de impactar o maior número de pessoas à sua volta. A Maria, para alguns gestores, quando o enfermeiro assistencial se destaca muito, é um problema para algum gestor. Eu concordo, Maria, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem um gestor que não te reconhece e te vê que você está se destacando muito e às vezes quer até te boicotar, sabe o que você faz? É o momento de você buscar grandes oportunidades e voar em outros ares. Não se frustre por isso e não se desanime, não se desmotive. Porque se você ficar com medo do que a opinião do seu gestor vai falar para você, você não vai ter resultado. Então não fica com esse medo, com esse receio. Desenvolva suas habilidades, suas competências, busque as oportunidades e alcance aquele objetivo. E quando você assumir o cargo dele, nessa instituição ou em outra instituição, o que você vai fazer diferente? Ao invés de você querer prejudicar a sua equipe ou de você ficar com medo de alguém tomar o seu cargo, você vai desenvolver as pessoas. Uma das coisas que eu fiz muito na minha gerência foi isso, foi desenvolver as pessoas. Quando eu saí
Eu tinha 2 pessoas preparadas para assumir o meu cargo. E eu cheguei no meu gestor e falei, olha, eu preparei essas 2 pessoas e aí fica a seu critério se vai aceitar ou não. Eu nunca tive medo de desenvolver as pessoas. Uma dica aqui é o seguinte, todo mundo tem pontos fortes e todo mundo tem pontos fracos. E eu não sou diferente. O que eu sempre fiz? Eu sempre desenvolvi, eu sempre trabalhei os meus pontos fortes. Porque quando você trabalha cada vez mais os seus pontos fortes, melhor você fica. E o que eu fazia para resolver os meus pontos fracos? Eu contratava pessoas que eram melhores do que eu nos meus pontos fracos e eu aprendia com elas. E até hoje eu faço isso até na minha empresa. Então eu não tenho que ter vergonha de dizer que eu não sei fazer alguma coisa. Eu tenho que contratar os melhores para fazer aquilo que eu não sei fazer e ter um time de alta performance. Quando alguém se destaca muito, alguém quer puxar o tapete. Eu concordo, isso vai ter na vida inteira. Mas olha só, se todo mundo pensasse assim, nunca ia ter um coordenador e um gerente. Nunca. Porque sempre tem alguém querendo puxar o tapete do outro, sempre. E ó, não fique imaginando que na coordenação e na gerência não acontece, tá? Acontece muito. Mas eu não tenho que... Lembra a parte, assim, de não me importar com a opinião do outro? Se eu ficar preocupado com isso, eu nunca vou sair da parte que eu estou. E eu vou continuar sendo uma pessoa estagnada e falta de crescimento. E eu não vou alcançar o meu objetivo. O enfermeiro de valor coloca, quando descobrimos a identidade e o propósito, os problemas e a puxação de tapete se tornam problemas pequenos. Existe muito autopreconceito no enfermeiro. Exatamente, eu concordo plenamente com o que você falou. A questão é muito assim, ó. Por que eu levanto e eu faço o que eu faço todos os dias? Qual é o impacto que eu quero deixar na vida do outro? Qual é o legado que eu quero deixar na vida do outro? Como é que eu vou marcar a outra pessoa? Por que eu tô falando isso? Eu saí da instituição já tem 2 anos e até hoje eu recebo mensagem de algumas pessoas dizendo pra mim, você faz falta. Nossa, como eu sinto sua falta. O quanto a sua gestão foi diferente. O quanto você me ensinou. E não é pra me gabar, tá? É porque eu realmente fiz o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu máximo. Eu desenvolvi o máximo as pessoas. E até hoje tem pessoas que trabalhavam comigo na empresa e que hoje trabalham comigo na minha empresa. Por quê? Porque eu encorajei essas pessoas a crescerem. Eu enxergo o potencial nas outras pessoas. Isso é pra todo mundo? Claro que não. Tem pessoas que não são assim. E tá tudo bem, tá? Eu preciso querer me desenvolver. Eu preciso buscar as estratégias pra alcançar aquilo que eu quero. A Jéssica coloca assim, nós somos muito testados por técnicos. Aí, não é só por técnicos, tá? A gente é testado por todo mundo. Quando você se forma, você é testado pela equipe multidisciplinar, você é testado pelos técnicos. Aí, quando você chega num cargo de gestão, você é testado pela diretoria. Quando você chega num cargo mais de gerente, de diretoria, você é testado pelos pacientes, pela diretoria maior, pela sua equipe. Então, a gente vai ser testado em todas as fases da nossa vida. Então, eu não tenho que ter medo dos testes que vão acontecer. Eu tenho que me preparar para esses testes, para ser cada vez mais assertivo e desenvolver cada vez mais um time de alta performance. A Silvia colocou, eu penso muito assim. A Maria colocou, eu estou nesse si. Como é difícil tomar decisão, mesmo desmotivada. Então, Maria, é o seguinte, é assim, ó, o que você tem que pensar? É a sua vida. O que você quer para sua vida? Daqui 5 anos, como você quer se ver? Você quer se olhar no espelho e você dizer assim, poxa, se eu tivesse 5 anos atrás ouvido o que a Débora falou, hoje eu estaria diferente. Ou, poxa, eu estou 5 anos ainda estagnada no mesmo cargo, no mesmo salário, na mesma instituição, e o que é pior, tá? 5 anos mais velho. Por que eu falo muito da idade, tá? Tem muitas pessoas que falam que idade não é relevante. Nas instituições que eu trabalhei, principalmente na que eu fui gestora, idade era importante sim, tá? Era um modelo até da própria instituição. Então, depende do cargo que você quer. Se você não tiver experiência, dependendo da sua idade, fica sim mais difícil de você conseguir. Então, tomem muito cuidado, né? A gente envelhece de idade, envelhece de aparência e de conhecimento. Só que de conhecimento você envelhece se você quiser. Você já viu uma pessoa muito idosa, sem conhecimento nenhum, sem sabedoria nenhuma? Eu conheço pessoas assim. Sem sabedoria nenhuma, sem discernimento nenhum, que continua até hoje falando o que quer e já é mais idosa. Idosa assim, tipo 60, 70 anos. Não é uma idosinha, mas é uma pessoa que já deveria ter um nível de maturidade. Por que essa pessoa não tem essa maturidade? Porque ela nunca quis buscar. Mas ela envelheceu. Então, assim, eu não posso escolher se eu vou envelhecer a minha idade ou a minha fisionomia. Mas a minha mentalidade, o meu crescimento, o meu discernimento, a minha tomada de decisão e a minha maturidade é a minha escolha. E aí uns escolhem e outros não. Então, é uma tomada de decisão. A Lê colocou, você é um exemplo. Gratidão, Lê, você é uma fofes. A Lê é uma das alunas. A Jéssica também é uma das minhas alunas.
A Érica também é uma das minhas alunas. Essa live foi o melhor tapa na cara que eu já ganhei hoje. Tá vendo, Érica? E a gente conversou quase agora, hein? É isso aí. A gente precisa, às vezes, ouvir algumas verdades que algumas pessoas não falam, ou algumas pessoas que falam a gente não quer acreditar, né? Então faz sentido. A Vanessa coloca, essa live é um puxão de orelha que eu estava precisando. Ok, ó, você que estava precisando, gente, vai lá no link da bio e já se inscreve para o meu próximo treinamento, ok? Não é segunda e eu estou com fome de mudança. Exatamente, é sempre um desafio e eu sempre tenho que decidir fazer isso. A Erika coloca, desafio da comunicação, a Maria se valorizar. A Jéssica, gratidão, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Gente, se todo mundo entendeu, dá coraçãozinho aí pra mim, pra ver se fez sentido pra vocês, se vocês entenderam, se essa live foi um diferencial. E deixa eu já deixar um recado. Tem uma live que eu fiz ontem, ela tá salva no Instagram, e essa também vai ficar, porém, só vai ficar até sexta-feira. Quem não for lá e assistir essa live de novo, não deixar os comentários, deixa os comentários pra mim, eu quero saber o que você achou. Inclusive na de ontem, assiste. Deixa lá seu comentário, Débora, aprendi isso, não aprendi, fiquei com essa dúvida. Pra mim, é muito importante o comentário que vocês deixam, porque eu preciso saber o que vocês estão precisando, quais são as dúvidas, como o meu conteúdo pode ser relevante para agregar valor. No final dessa live, eu vou salvar esse vídeo, e no vídeo, no post, tem falando sobre o meu treinamento, sobre a minha mentoria, então leia esse post, se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem no direct, mas na descrição desse vídeo vai estar todas as informações que você precisa. Não esqueça de deixar os seus comentários e de compartilhar essa live com outros amigos. Eu vejo vocês amanhã, que é continuação dessa live. São 3 lives para você despertar o seu potencial, ter um crescimento, uma mentalidade diferenciada e ser um enfermeiro acima da média. Um grande enfermeiro de sucesso, que eu acredito que vocês têm potencial, têm energia e têm tomada de decisão. Só que você precisa decidir hoje. Eu posso te entregar conhecimento, eu posso sair da minha zona de conforto e estar até aqui agora falando pra vocês, mas eu não posso decidir por você. A decisão de evoluir, de ir pro próximo nível, de clicar lá no link da bio e de fazer parte da minha próxima turma é com você. Isso eu não posso fazer. Mas o que eu posso te garantir é que eu tô aqui para te entregar o melhor resultado, dar o melhor de mim, para que você tenha cada vez mais resultados e cada vez conquiste mais estratégias. Aguardo vocês amanhã e não esqueçam de deixar os comentários aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Até amanhã.